mensagem era um tanto grande, extensa, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero terminar. Juízes capítulo 4, Josué, Juízes. Achou Josué, achou Juízes. 4. Na verdade, o 4 e o 5, porque domingo que vem nós já vamos passar para o 6, porque o 5 ele é o cântico de Débora. Débora está glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela vitória dada no capítulo 4. E aqui hoje, se der tempo, eu vou falar do capítulo 5, bem rapidinho, porque ele é bem resumido. Amém? Juízes capítulo 4. O texto é extenso, mas é necessário ler todo o texto. Amém? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Araçote e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam. Para que ela decidisse as suas questões, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, me ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaarim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Araçote e Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra, o seu exército ao fio da espada, e Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército de Araçote e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Amém? O texto é grande, mas é necessário. O tema da mensagem, continuando, essa é a parte 2,
Deus usa quem Ele quer. Para que nós possamos entender o que nós vamos continuar falando, eu vou ter que começar do começo, mais rapidamente, porque no domingo passado nós já vimos isso. Deus usa quem Ele quer. A palavra do Senhor é clara em dizer que antes que nós nascêssemos no ventre da nossa mãe, Deus já havia nos chamado. Por que Deus nos chamou? A palavra do Senhor diz que Deus nos chamou, nos santificou e nos deu profeta às nações. Ou seja, nós fomos chamados por Deus não simplesmente para vir ao mundo, simplesmente para casar, comer, beber, passear, festejar, não. Quem conhece Jesus, quem conhece a palavra, ele tem um dever. Qual é esse dever? Como a Isadora bem diz, se envolver com as coisas de Deus. E quem se envolve com as coisas de Deus, ele quer levar pessoas para o céu. Quem vai para o céu tem que se preocupar com as pessoas que não estão indo para o céu. E como que as pessoas irão para o céu junto com aqueles que conhecem Jesus? Sabendo a palavra. E como as pessoas saberão a palavra se nós não falarmos a palavra para essas pessoas? Deu para entender o raciocínio? Então você foi chamado para falar de Deus para alguém, para sua família, para o seu patrão, quem sabe no elevador, no ônibus, no seu trabalho, enfim, na igreja você foi chamado para isso, porque Jesus diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E aqui no capítulo 4, quanto no 3, no 2 e no 1, nós percebemos o nosso Deus, Ele usando pessoas improváveis e coisas improváveis para cumprir com o seu propósito. O apóstolo Paulo é claro em dizer que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias que não são, para confundir aquelas que são. E aqui algumas pessoas foram usadas por Deus: o rei Jabim, Débora, Baraque, Cícera, Éber, Jael, nomes difíceis até de se pronunciar, mas cada uma dessas pessoas, elas foram usadas por Deus com um propósito. E Deus quer te usar com um propósito. Quem sabe durante toda a sua vida de conhecimento com Deus, você vai ser usada para falar somente com uma pessoa. Mas se essa pessoa ouvir, obedecer e aceitar o que for falado, obedecer ao que for falado, ela irá para o céu. Então a gente não pode muito se preocupar com multidões. Nós temos que pregar para um. Entenda uma coisa: você prega para um, você fala de Jesus para um, esse um fala para outro, esse outro que, sabe, vai só crescendo, vai só crescendo. É por isso que a gente tem que falar de Jesus. E aqui nesse capítulo, Deus mais uma vez, porque a história de Juízes, como nós estamos estudando, é um ciclo vicioso de pecado e arrependimento. Eles pecam, se arrependem, pecam, se arrependem, pecam, se arrependem, mas eles voltam a fazer novamente o que foi feito anteriormente. E Deus usou o rei Jabim para disciplinar o seu povo, Deus usou Débora. Deus aqui, agora nós vamos falar sobre aonde nós paramos. Isso, foi bem aqui onde eu parei. Deus usou Éber para alertar Cícera, o rei inimigo. Cícera parece ser um nome de mulher, né? E alguns até têm esse nome, mas aqui o nome Cícera era um comandante do exército inimigo, e ele foi alertado por uma pessoa. O nome dessa pessoa era Éber. A história conta que Deus chama Baraque, usa Débora para chamar Baraque, para que Baraque fosse guerrear contra esse exército inimigo que estava invadindo o povo de Israel. E a gente percebe que Deus usou Éber para trazer um alerta que o inimigo, para o rei inimigo, que o povo de Israel atacaria esse exército inimigo. Então a gente percebe que foi Éber e seus familiares que deram o primeiro aviso de que Israel estava reunindo um exército para atacar esse povo, esses inimigos. Então Deus usou Éber para atrair Cícera, porque a palavra aqui lida, não sei se você percebeu, Deus diz através de Débora a Baraque, diz assim, olha, diz aqui, quer ver? Eu vou ler para vocês para não ficar complicado. O verso 14, e Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor e seguido por 10.000 homens. Então Deus armou uma cilada para o exército inimigo e usou esse Éber para avisar que o exército de Israel estaria atacando. Então a gente percebe aqui que Éber, é aqui que é interessante. Éber, ele era queneu, era do povo queneu, e esses queneus, eles eram parentes distantes dos israelitas por parte de Moisés. Então aqui eu posso pegar até um paralelo entre o que a Isadora falou
aqui anteriormente, porque existem dois tipos de pessoas: aqueles que estão envolvidos com Deus e aqueles que estão comprometidos com Deus. Há algumas pessoas que elas afirmam ser cristãs, mas na realidade elas não são. E tem aqueles que foram cristãos por algum tempo e logo eles se desviaram e deixaram os caminhos do Senhor. Porque aqui o que se percebe é que ele era parente dos israelitas. Esse Éber, ele era parente por parte de Moisés, ou seja, ele era crente, ele temia a Deus, ele era da descendência de Moisés. Então a gente percebe que ele se afastou do povo dele e ele fez aliança com os reis inimigos aqui. Então o que se percebe aqui é que ele, por precisar de proteção, ele fez aliança com um povo que não precisava fazer aliança, ou seja, ele queria manter uma postura neutra numa sociedade que estava dividida. E hoje o que acontece com o povo do Senhor? A palavra de Deus diz que com Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. A palavra do Senhor diz que é luz ou é trevas. A palavra do Senhor diz que ou você é quente ou é frio. A palavra diz que quem é morno, ele vai ser vomitado. Então, aparentemente, quando a gente olha lá para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15, a gente percebe que Jesus identificou na igreja de Laodiceia a falta de fervor espiritual. É o que a Isadora diz: tem muitas pessoas que se preocupam tanto com os afazeres do dia a dia, elas se preocupam tanto em conquistar, em buscar as coisas dessa terra, que Jesus diz: a traça e a ferrugem vão corroer, o ladrão e o salteador vai vir roubar, que muitas vezes nós deixamos de lado o que é primordial, o que é essencial, que é a presença de Deus em nosso coração. E muitas vezes nós não achamos tempo, como a Isadora diz. Nós ficamos andando de um lado para o outro igual barata tonta e não achamos tempo durante o dia para buscar o Senhor nosso Deus. Então a gente percebe que Jesus identificou a falta de fervor espiritual na igreja de Laodiceia. Ele disse assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, porque você é morno, nem é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então esse Éber aqui, ele era de uma descendência de pessoas que temiam ao Deus de Israel, mas com o passar do tempo ele foi se afastando, e por ele ir se esfriando, ele foi se apostatando, ele foi se afastando daquilo que era a essência dele, que era o Deus de Israel, e no findar da vida desse homem, ele acaba estando e ficando do lado do inimigo do povo de Deus. E o que acontece é isso nos dias de hoje: muitos afirmam que são crentes, mas agem como se não fossem. Hoje muitas pessoas afirmam que são crentes, mas elas agem como se não fossem. O testemunho não bate com a boca, não bate com o que a pessoa fala e faz. Então as pessoas muitas vezes afirmam ser cristãs, mas quando você vai analisar a vida dela, o testemunho dela não bate com o que ela fala ser, com o que ela afirma ser e com o que ela faz, porque há um descompasso, um abismo muito grande entre o que as pessoas afirmam ser e o que as pessoas realmente elas são. E a gente percebe que na vida cristã há 3 temperaturas espirituais para o nosso coração. Há 3 temperaturas espirituais que o nosso coração pode ter. A primeira é um coração ardente, a segunda é um coração frio e a terceira é um coração morno. Então nós temos que ser quente, nós temos que arder pelo fogo do Espírito Santo. Então o problema da igreja de Laodiceia, voltando lá em Apocalipse, não era teológico, não era moral. Não havia falsos mestres na igreja de Laodiceia, não havia heresias, não havia pecado de moralidade, não havia pecado de engano. O que faltava à igreja de Laodiceia era fervor espiritual. Precisava de fervor espiritual. E hoje muitas vezes quando se fala para buscar as coisas de Deus, parece que o povo é a palavra se cumprindo. A palavra diz que nos últimos dias a iniquidade ia aumentar e o que ia se esfriar? O amor ia se esfriar. Então o pecado hoje ele aumentou,
as pessoas hoje, quando se fala de santidade, as pessoas não entendem que nós fomos chamados para andar em santidade. Uma das características que mostra, que prova que uma pessoa é cristã verdadeiramente, é que ela anda em santidade. Ela se afasta daquilo que a afasta de Deus. Paulo diz: se o seu irmão se escandaliza de comer carne, você não deve comer carne. Ou seja, se a minha atitude vai escandalizar alguém, vai afastar alguém da verdade de Deus, eu devo me afastar daquilo que vai afastar as pessoas. Então a gente percebe que na igreja de Laodiceia faltava fervor espiritual. Então a vida espiritual dessa igreja de Laodiceia é como a vida de muitos nos dias de hoje. É uma vida morna, indefinível, apática, indiferente, e é uma vida que causa náuseas, porque essa igreja de Laodiceia estava acomodada. Por que eu estou falando da igreja de Laodiceia? Volte para Juízes. Éber era da descendência de Moisés. A gente pode afirmar e dizer que ele era crente. Então a gente percebe que o problema não era heresia, era apatia. Apatia. Se você olhar no dicionário, eu nem lembro, eu já preguei sobre apatia aqui na igreja. Deixa eu ver o que significa apatia. Desânimo. Alguém acha aí no YouTube? Tem um dicionário aqui. Deixa eu ver aqui o que significa apatia. Apatia. Sentir-se indiferente ou sem emoção. Hã? Sentir-se indiferente ou sem emoção. Indiferente, sem emoção, sem vida. Aqui, no meu dicionário aqui do meu celular diz insensibilidade, condição de quem não se comove, não demonstra interesse, tratou o assunto com apatia. A pessoa não tem mais aquele fervor, aquela vontade de buscar as coisas de Deus, de buscar Deus, de andar com Deus, e porque essa pessoa ela não se comove mais. Olha, a gente tem que se comover com as coisas do Senhor. Então a igreja de Laodiceia era como esse Éber. Ele, ao invés de ajudar o povo de Deus, ele estava contra o povo de Deus, porque ele avisa o exército inimigo dizendo: olha, Baraque está vindo, está armando, juntando um exército para atacar o rei Cícera. Então a gente percebe que nos falta fervor espiritual. Olha, o nosso fogo espiritual íntimo, ele está em constante perigo de se enfraquecer e morrer. Imagine a sua vida espiritual como se fosse uma chama. Uma chama, uma vela. Você já viu vela quando ela está apagando? O que você faz? Você tenta tampar, né? Você põe ali a mão para tampar o vento, para que a chama não se apague. A nossa vida espiritual é assim. Se a gente não manter a chama acesa no nosso coração, ela vai se apagar. Olha o que diz Levítico 6, do verso 12 ao 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem em holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então aqui, quando se olha lá para o Antigo Testamento, Deus trouxe o fogo dele, que era o símbolo do Espírito Santo. Ele não podia apagar esse fogo, mas aqui o sacerdote tinha uma função. Qual era a função do sacerdote? Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Porque se o sacerdote não fosse lá tirar a cinza, tirar a sujeira, a madeira que foi queimada, e colocasse, acendesse o fogo novamente, o fogo ia se apagar. Se eu e você não tirarmos a sujeira, a imundícia do nosso coração, nos arrependendo do nosso pecado, tirando as cinzas que o mundo traz no nosso coração, o fogo do Espírito vai se apagar. O fogo do Espírito Santo vai se apagar. A ordem era: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Olha o que o escritor John Bunyan disse: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Guarde isso.
Aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente irá encontrar no restante do dia. Ou seja, se você não buscar Deus logo de manhã, a hora que você levantar, ali quem sabe na beira de sua cama, a hora que você levanta, senta já ou dobra o seu joelho, pega a Bíblia, vai no banheiro, escova o dente e volta. Se você não fizer isso logo nos primeiros minutos, na primeira hora da manhã, durante o restante do dia, quem sabe você não vai conseguir achar Deus no restante do seu dia. Porque você vai trabalhar, vai se esforçar, vai fazer suas coisas do dia a dia, vai chegar à noite, você vai estar cansado, e a noite é mais difícil do que de manhã. Então é pela manhã que você tem que buscar o Senhor. É pela manhã que você e eu temos que acender, colocar lenha na fogueira do nosso coração, para que essa chama não se apague, para que eu e você não sejamos como Éber, que era crente e afirmava ser crente, mas agiu como se não fosse. Então a gente percebe, Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta você falar que teme a Deus, mas o coração está longe. Não adianta eu pregar sobre Jesus, não adianta você nascer na igreja, viver na igreja, morrer na igreja, ser batizado na igreja, mas não andar com Deus durante a sua vida. Não adianta, porque a gente percebe quando se olha para Jonas. Jonas diz que temia a Deus, mas quando Deus manda ele fazer alguma coisa, ele não obedece. Então nós não podemos ser como Éber, que ao invés de estar ao lado do povo de Deus, ele age contra o povo de Deus. Ele veio do povo de Deus, mas não andou como o povo de Deus deveria andar. É por isso que Abacuque ele disse, eu não me lembro qual capítulo, mas Abacuque ele disse assim: aviva, Senhor, a tua obra com o passar dos anos. Porque eu imagino, aviva a tua obra com o passar dos anos. Com o passar do tempo a gente vai esfriando, a gente vai ficando apático, vai esmorecendo, vai perdendo aquele primeiro amor, a chama vai se apagando, a paixão, a vontade vai se apagando. E como que nós vamos nos afastando? É por isso que nós temos que orar, jejuar, ler Bíblia, congregar. Fazendo assim você acende a fogueira novamente. Fazendo assim o seu coração volta a ferver pelas coisas de Deus. A apatia vai embora, o desânimo vai embora, a acomodação vai embora, a indiferença vai embora, a mornidão vai embora, porque você está mantendo a chama acesa. Então, como John Bunyan disse, aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente ele irá encontrá-lo no restante do dia. Amanhã, quando você levantar, você vai lembrar disso. Amanhã, quando você vai... Deus abençoe. Abençoado do carro que faz barulho. Depois eu tenho que ficar cortando essas partezinhas no vídeo. Não quero ser. Mas, então, irmãos, nós não podemos deixar essa chama morrer. Quem sabe as coisas da vida, as preocupações da vida vai desanimando a gente, vai trazendo apatia, vai trazendo cansaço, e a gente não pode ser assim, porque Éber ele tentava ter uma postura neutra na sociedade. Neutro. Você é ou não é? Sim, sim ou não. Esses dias atrás eu bloqueei uma pessoa no meu WhatsApp, porque as pessoas acham que elas mandam na vida dos outros, né? Elas pensam que a internet, eles pensam que muita gente pensa que a internet é terra sem lei, mas tem lei. Como o Diego disse, no meu Instagram eu posto política, eu posto sobre religião, eu posto algum vídeo engraçado. Por que eu faço isso? O Instagram é de quem? Pessoal. O Instagram da igreja já é diferente. Aí eu postei um negócio sobre política. Não vou falar em quem eu vou voltar, mas todo mundo sabe. Não precisa falar. Eu faço questão de falar. É secreto, meu voto é secreto. Faço questão. E o que acontece? A pessoa pegou e falou assim: pastor, olha a audácia. Pastor vai orar. O senhor é pastor, o senhor não é político. Você viu? Aí eu falei assim: deixa eu falar um negócio para a senhora não gosta do que eu posto? Vai lá nos 3 pontinhos
e me bloqueia. Não é porque a senhora não gosta do que eu posto que eu vou mudar a minha opinião, não, eu posto o que eu quiser. A senhora não gosta do que eu estou postando? Simples, me bloqueia. Mas eu nem esperei, eu fui lá e bloqueei ela. Ora, a gente tem que se posicionar naquilo que a gente tem a convicção do que é certo. Você concorda comigo? 22 vezes. O quê? Concordo, senhor. Ah, você concorda? O Diego concorda comigo 22 vezes. Eu também concordo 22 vezes. Amém? Então é 22 vezes. Vou falar assim que depois vou ser preso, né? O menino sem cabelo lá de Brasília. Não fala o nome, senão ele. Ah, não está na internet, eu posso gravar. Posso cortar. Enfim, vamos voltar à mensagem. Então, queridos, nós temos que ser firmes. Não pode ser dividido. Amém? Então, ou é ou não é. O problema da igreja muitas vezes hoje é a falta de fervor espiritual. Amém? Não podemos ser assim. Deus usou aqui, é interessante que Deus usou até a chuva para fazer com que Israel tivesse vitória. Aqui no verso 13 ao 16 diz que a maior força desse exército inimigo que veio sobre Israel era que eles tinham 900 carros de ferro. Eles sabiam e apoiavam-se a sua força nesses carros de ferro. Você já viu aqueles filmes romanos antigos, né? A força desse exército estava baseada, e a confiança desse exército inimigo era esses 900 carros de ferro. Só que eles não sabiam que Deus enviaria uma chuva, uma tempestade. Imagine você, é uma guerra, lá embaixo está o vale, vem o exército inimigo com 900 carros de ferro e chove. O rio, diz a Bíblia que o ribeiro de Quizon transbordou. Carro anda em barro? Só se for esses carros preparados de hoje, né, com tração, 4x4, ele vai superar o desafio. Mas naquela época era carro movido, a força motriz deles, falei bonito, hein? Força motriz, a força deles era realmente cavalos. E o que aconteceu? O exército foi derrotado porque Deus enviou a chuva. E o que eu aprendo com isso? O Salmo 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A maior força do inimigo foi derrotada por causa de chuva. Então a gente percebe que a água, a lama, foi um impedimento para que esse exército inimigo se movimentasse. Foi a água e a lama. Então a cilada que o próprio Deus armou para esse rei funciona, e o exército inimigo foi exterminado pelo exército de Israel. Então, queridos, entenda, a Bíblia diz assim: nenhuma arma forjada ou preparada contra você vai prosperar. Nenhuma arma forjada, preparada contra você vai prosperar. E o texto ainda diz: toda língua enganosa e mentirosa que se levantar contra você, o Senhor vai condenar. Então, as pessoas tentam armar contra nós, mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós não confiamos naquilo que somos e temos, nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Então nós podemos entender aqui que Deus usou a chuva. Então Deus vai usar coisas improváveis para te abençoar, pessoas improváveis para te abençoar, situações improváveis para te abençoar, locais improváveis para te abençoar. É só aceitar o jeito de Deus agir. Por diversas vezes, sabe como que Deus trouxe alimento para minha casa? Através de cesta básica. Tinha uns irmãos na antiga igreja que eu congregava, eles me chamavam assim no canto, assim: vem aqui. Me levava lá no carro, tirava 2, 3, 4 cestas básicas de uma vez, eu levava pouco a pouco. Aí pode olhar assim, a pessoa que não entende o agir de Deus pode dizer assim: isso é uma humilhação. Mas Deus humilha. Pode ser loucura o que eu estou dizendo, mas a Bíblia diz: Deus humilhou o povo de Israel, para ver se o povo de Israel ia guardar os mandamentos dele ou não no coração.
e eu ia feliz para casa, com a cesta básica. Aquilo ali era o meu alimento durante o mês, porque eu ganhava pouco. Tinha vezes que eu nem trabalhando, empregado eu estava, e quando minha mãe, meu pai, minha tia, alguém ligava e falava: tá tudo bem, está precisando de alguma coisa? Tá tudo bem, tudo bem. Ah, você mentia? Não. Eu só estava dependendo de Deus, não do meu pai e da minha mãe. Só estava colocando a minha confiança em Deus, não nas pessoas. Então a gente percebe que Deus vai usar situações improváveis, pessoas improváveis para nos abençoar. E a minha oração é que Deus abra a porta onde não tem porta para você. Que as bênçãos do Senhor transbordem tanto para a direita quanto para a esquerda, porque aqui foi o ribeiro que transbordou e trouxe a vitória para o povo de Israel. Então eu peço a Deus, meu pedido a Deus para você que me ouve hoje, é que Deus abra a porta para você, que a bênção do Senhor transborde tanto para a direita quanto para a esquerda, como a palavra do Senhor diz, você tenha para dar e não para pedir. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Então o exército foi derrotado e Deus usou Jael. Jael aqui não é homem, é uma mulher. Jael aqui é a mulher do que era crente. Lembra do que eu acabei de falar? De Heber? Ela era mulher de Heber, Jael. E foi ela que Deus usou para matar o capitão inimigo, que era Jabim, porque Baraque, que era do exército de Israel, perseguiu e matou todos os cananeus, que eles estavam fugindo. A força deles era os carros de guerra, caiu por terra. Eles começaram a fugir e fugindo a pé. E a gente percebe que Sísera, que era o capitão do exército inimigo, foi um dos que fugiram. Ele começa a fugir a pé para salvar a própria vida. E ele chega, onde ele chega? Quando nessa fuga pela própria vida, para salvar a própria vida, ele chega nas tendas de Heber, que era o que eu acabei de dizer, que era o que era crente, mas não era. E lá ele acha que ele achou, refúgio, socorro, porque ele era amigo. E quem recebe o inimigo? Foi Jael, esposa de Heber. Ela convida ele entra para a tenda, e ali ele teve certeza que ele estava salvo. E um fato interessante que o texto diz, é que o texto diz que Jael, uma mulher, deu para ele leite ao invés de água. Irmão, você já percebeu, quando você está com sede, você bebe leite ou água? Água. Não é? Nós, o ser humano, ele é o único mamífero que continua bebendo leite após o quê? Após o desmame, exatamente. Nós somos os únicos. Tem gente que tem intolerância, como é que chama? A lactose, né? Mas hoje tem vários tipos de leite aí que dá para tomar. Eu não posso muito beber leite, não. Mas por que eu estou falando de leite? Esse comandante do exército inimigo está fugindo. Ele está no deserto, ele está correndo. O exército está atrás. Ele chega na tenda de Jael, que era a mulher de Heber. E o que ela deu para ele? Leite. Ela não dá água para ele. Eu fui procurar na internet, Dr. Google responde. A pergunta que surge: por que ela deu leite ao invés de água? Cícera estava com sede, ele queria água. Mas primeiro, o bem maior no deserto qual é? Água. Portanto, era escasso. Outra coisa, dar água e lavar os pés era dado a amigos, era dado para quem era bem-vindo. Ela não deu água ao inimigo, pois ele não era bem-vindo. O leite era dado aos viajantes e forasteiros do deserto, aos hóspedes que não eram bem-vindos. Então, quando você chegar na casa de alguém e alguém te der leite ao invés de água, é que você não é bem-vindo na casa dele. É interessante, né? Na hora que você chegar lá, eu estou com sede, dá um copo de água. Não, peraí, vou pegar um copo de leite para você. A pessoa está dizendo para você: vai embora, não te quero aqui na minha casa. Tinha um costume, antigo, um costume, superstição do povo aí antigo. Eu lembro isso também, uns tios meus fazendo. Quando você começa a varrer a casa, a pessoa está dentro da sua casa, você quer que ela vá embora. Você coloca a vassoura atrás da casa, da porta, é porque você quer que a pessoa vá embora.
se você for na casa de alguém, a primeira coisa que te oferecer for leite, é porque você não é bem-vindo naquela casa. Amém? Então você já sabe. Não beba leite. Aí vê os agricultores falando isso, né? Beba leite. Então, quando esse capitão inimigo chega, essa mulher, Jael dá água para ele, e ele achou que ele tinha achado um descanso, né? Mas ele comete um erro. Qual foi o erro que esse homem comete quando ele acha aparentemente um abrigo seguro? O verso 20, ele disse assim para essa mulher: Cícera, e Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então o que ela entendeu? Essa mulher entendeu. Essa mulher era uma mulher sábia. Ela concluiu: se ele estava fugindo do campo de batalha, é porque significava que Israel tinha vencido e que os cananeus tinham perdido o domínio da terra. E a gente percebe que se ela protegesse Cícera, ela ia ficar numa situação difícil, porque o exército inimigo estava vindo. Se ela desse abrigo, ela ficaria numa situação difícil. E o que a gente percebe aqui? O que Cícera não sabia era que Deus havia prometido que uma mulher tiraria a vida. Vamos voltar ao texto. Quando o Senhor chama Baraque, ele disse, deixa eu ver se eu acho aqui, o verso 8, Baraque disse assim, Baraque disse a ela: se você for comigo irei, mas se não for não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Tinha uma promessa: a honra não seria do general de Israel, a honra não seria dada a homens, a honra seria dada a uma mulher. E o que aconteceu? Essa mulher esperou esse homem cair no sono, Cícera caiu no sono, e a Bíblia diz que Jael matou esse homem fincando uma estaca na sua tenda e uma estaca de uma tenda na sua cabeça. O texto diz que foi fincado essa mulher pega uma estaca da tenda, que firmava certamente a tenda. Esse homem estava cansado, ele já tinha tomado leite. No capítulo 5, diz que ela também deu palhada para ele. Ela queria que ele passasse mal, né? Deu leite, deu palhada. O cara está no deserto, o calor é escaldante, ele está cansado, ele está aflito. Ele vai tomar leite, vai tomar palhada, ele vai dormir ainda mais, né? Vai baixar a gordura no sangue dele lá. E o que acontece? Ele deita. A Bíblia diz que ele cai no sono, e a Bíblia é clara em dizer que essa mulher pega uma estaca da tenda e fica na têmpora desse homem. Então o que eu entendo? Ele estava dormindo assim, que a Bíblia diz que ela enfia a estaca na têmpora e vai ao chão. Então a gente percebe que essa mulher foi usada por Deus. Quando se fala de morte, assassinato, né? Parece ser loucura o que aconteceu, mas foi o jeito de Deus tirar o inimigo. E quando Baraque chegou, que era do exército de Israel, ele chegou e descobriu que o inimigo estava morto, e que aquilo que Débora havia previsto havia se cumprido. A honra foi dada a uma mulher, não foi dada a um general, não foi dada a um capitão de um exército, foi dada a uma mulher. Amém? E a pergunta que surge: nós temos que abençoar ou condenar Jael pelo que ela fez, que foi essa mulher que matou esse capitão? Por quê? Ela convidou esse homem, esse comandante, para sua casa, trata esse homem com bondade, diz que ele não precisava ter medo de nada. De certa forma ela foi dissimulada, né, com o capitão. Ela matou um homem indefeso que estava sob a sua proteção, que a torna, nos dias de hoje, uma assassina. Você concorda comigo? Nos dias de hoje ela seria considerada uma assassina. Mas mesmo diante de tudo isso que aconteceu,
Débora, no capítulo 5, cantou sobre essa mulher, sobre Jael. Ela disse assim, Débora dizendo, nas palavras de Débora, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam nas tendas. A gente não pode esquecer do ambiente do que estava acontecendo naquela época, porque a gente vê que Jabim e Sísera, que era o exército inimigo, estava escravizando o povo de Israel. E o verso 30 diz: se os inimigos tivessem vencidos, olha aqui, mulheres, se os inimigos tivessem vencido o povo de Israel, sabe o que aconteceria? As mulheres seriam capturadas e violentadas. Era o que acontecia. E Deus usou a mulher, Jael ajudou essa mulher para libertar Israel da escravidão e ajudou a proteger as mulheres da violência. Tinha uma guerra em andamento. E essa mulher corajosa foi usada por Deus porque ela deixou de ser neutra. Ela se posicionou. É isso que nós temos que entender. Deus só vai usar pessoas que se posicionam. Deus não usa pessoas neutras. Lá, cá, lá, não. Deus usa quem diz sim, sim para Ele. Deus usa quem não é apático. Deus usa quem aceita o chamado, quem se posiciona como luz em meio às trevas. Então Deus usou essa mulher corajosa porque ela assumiu a sua posição firme ao lado do povo de Deus. Ela assume a sua posição. E o que está faltando nos dias de hoje para o povo do Senhor é assumir a posição que cada um foi chamado. Aí você vai ser usado por Deus. É assumir a posição. Eu tirei e escrevi aqui, tem uma mensagem que eu preguei muitos anos atrás, depois eu quero pregá-la novamente. O tema dessa mensagem é comprometido, envolvido ou comprometido. Tem gente que é só envolvido com as coisas de Deus, mas não é comprometido com as coisas de Deus. É o que eu falei domingo passado. Tem gente, teve soldado nessa guerra aqui que se alistou para a guerra, mas não entrou na guerra. Então muitas pessoas não querem compromisso. Por que não querem compromisso? Porque compromisso exige escolha. Por que hoje Porque hoje é uma dificuldade muito grande das mulheres e os homens se terem relacionamento sentimental. Por quê? Porque hoje em dia, homens, tanto homens quanto mulheres, mas mais os homens, não querem compromisso, não querem aliança. As pessoas de hoje querem contrato. Qual que é o papel do contrato? Se você não cumprir o que está no contrato, eu posso quebrar o contrato. Não é verdade? Mas aliança não. Mesmo que a outra pessoa não cumpra com o papel dela, eu tenho que cumprir com o meu. Porque eu fiz uma aliança não foi com o homem, eu fiz uma aliança foi com Deus. Então a gente percebe que nós temos que nos posicionar. Jesus diz: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então Jael, essa mulher, foi usada por Deus porque ela deixou de ser neutra. Ela teve que matar um homem para assumir a sua posição. E nós temos que ser corajosos, deixar de ser neutro. Deixar de ser neutro é: eu sou cristão, eu vou servir a Deus e vou seguir o que está na palavra de Deus. Amém? Hoje, se você perguntar tanto para católico quanto para evangélico, tem muito católico que diz que é católico, mas pergunta se ele vai na missa. Tem muito crente que diz ser crente, mas pergunta se ele vai na igreja. Pergunta, olha o testemunho, olha a vida dessa pessoa. Então, se eu sou, eu tenho que andar conforme. Se eu sou, eu tenho que buscar aquilo que eu afirmo ser. É preciso, nós precisamos nos posicionar. Amém? E o capítulo 5, Israel está celebrando a vitória. Eles cantam a Deus. Por que eles cantaram a Deus? Porque em momentos especiais, Israel cantava, eles celebravam, expressavam agradecimento a Deus por meio de cânticos. Porque é mais fácil você lembrar de um cântico do que um livro que você leu, não é? Tem essas músicas de hoje, tem umas músicas aí de só Jesus, as músicas chamadas músicas chiclete, não é? É aquela música que você ouve ela uma vez
Você não esquece ela mais. Tem uma música aí, não sei nem se pode ser chamada de música. Não sei nem se pode ser chamada de música. Não é música cristã, evangélica. Mas eu vou cantar um pedacinho que você vai embora com ela na sua cabeça. Caneta azul. Azul caneta. O homem fez até propaganda da Caixa Econômica Federal com essa porcaria, perdão de música. Caneta azul, azul caneta. Então Israel, quando eles celebravam, tinham vitória, como que eles expressavam o seu agradecimento a Deus? Através de cânticos, através de louvor, através de adoração. Eles louvavam o Senhor, eles louvaram a Deus pelas pessoas que se voluntariaram para a obra, eles louvaram a Deus pela vitória, e eles louvaram a Deus por causa de uma mulher valente que foi Jael. Então hoje nós vamos nos colocar de pé agora, por gentileza, e nós vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, porque nós temos motivos, muitos e muitos motivos para agradecer a Deus. Só um motivo que eu vou te dar um. Você está vivo, diga glória a Deus. Amém? Já é motivo para dar glória a Deus? Não é? Quantos morreram com a pandemia? Milhares, infelizmente. Deus te preservou, não preservou? Quem ficou com medo de morrer, pegar o vírus e morrer? Não? Eu fiquei. Tanto é que eu peguei e morri. Graças a Deus. Mas só de estar vivo, de ter armas, pulmões, já é um motivo de nós darmos graças a Deus. Você tem o seu calçado, você tem o seu vestido, você tem onde morar, você tem o que comer, você tem vida, você tem saúde. Isso já é um bom motivo. Jesus perdoou os seus pecados, Jesus te amou, mesmo eu e você não merecendo. Isso já é um bom motivo. Israel cantou a Deus porque eles tiveram vitória, e nós vamos agradecer. Hoje você não vai pedir nada, você só vai agradecer. Amém? Agradecer pela vida, pela sua família, pelos seus pais. Hoje nós tivemos ali no almoço de aniversário da minha tia Glaucia, 80 anos de vida. Chegar aos 80 anos não é para qualquer um, é dádiva de Deus. São poucos os que vão chegar aos 80 anos. Não é porque Deus não quer, não, é porque a gente é que não quer. A gente come mal, a gente dorme mal, a gente bebe mal e a gente é sedentário. Isso abrevia a vida, não é? Minha tia venceu o câncer, está com 80 anos, viva, de pé, saudável. Vamos glorificar a Deus. Você vai agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela graça, pela vida, pelo amor, pela sua presença. Israel teve vitória sobre um inimigo que confiava em 900 carros de ferro. Eles confiavam, ó Deus, na força, no poder do seu exército. Ó Deus, mas nós aqui não confiamos no que somos, no que temos, no que podemos.